E aí, gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui no canal do YouTube, em mais um episódio desse quadro que a gente chama de Mente Artística ou Artisticamente, onde eu conto um pouco da minha história, fazendo algumas associações e trazendo alguns exemplos que colaboraram para a minha evolução no desenho realista e usando esses exemplos para inspirar outros que estão começando também e que usam dessas histórias tiram delas algumas lições para que não cometa os mesmos erros que eu cometi e também possa aprender mais encurtando o seu caminho de evolução. Bom, antes de dar início a esse assunto de hoje, eu gostaria que você deixasse o seu like aí, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative também as notificações, o sininho aí de notificações para ser avisado de novos vídeos que a gente for colocando no canal. É importante também que você deixe o seu comentário, porque muita coisa que rola aqui no nosso canal tem a ver com os comentários que a galera vai deixando, porque a gente vai lendo, vai filtrando, vai pegando algumas ideias que são massa e vai compartilhando aqui com vocês em assuntos novos que a gente vai trazendo como conteúdo de vídeo. Bom, no assunto de hoje eu gostaria de falar a respeito de quando eu comecei a dar aula, porque no vídeo passado eu falei, dei alguns exemplos de quando eu comecei, porém eu acho que teve alguns fatos que aconteceram nesse processo de aprendizado para dar aula que colaboraram muito para a minha compreensão, para que eu pudesse aplicar essa compreensão nos alunos novos que fossem chegando. E algumas coisas eram curiosas, porque como eu comecei a desenhar de uma forma assim muito natural, não foi vendo alguém necessariamente, depois sim, mas no começo não. Então eu desenhava de forma muito intuitiva, então eu pegava uma imagem e simplesmente copiava aquela imagem, olhava as formas dela e a copiava. Eu não ficava questionando o que era, eu simplesmente desenhava. Só que isso para mim não era algo consciente, era algo que eu simplesmente fazia, como eu disse, instintivamente ou intuitivamente. Mas, enfim, quando eu comecei a dar aula, eu percebia que os alunos diferenciavam as coisas que iriam ser desenhadas. Por exemplo, isso é fácil de desenhar. Isso não, isso aqui é muito difícil. E para mim nunca teve esse lance de esse é fácil, esse é difícil. Não, para mim tinha sim, que algo era mais trabalhoso devido à complexidade de detalhes que tinha. Deixa eu desligar as notificações do celular aqui. Devido à complexidade de detalhes que tinha, acabava demorando mais para fazer. Outros que tinham menos detalhes acabava sendo mais rápido. Porém, não tinha uma coisa de mais difícil ou mais fácil. Tipo, eu consigo fazer uma boca, então eu não vou conseguir fazer o nariz, porque o nariz é mais difícil que a boca. Ou o olho, ou a orelha. Não, para mim, nunca entrou na minha mente esse lance de dar um nome a algo que eu ia desenhar e através do nome que eu iria desenhar, daquela referência, eu considerar aquilo mais difícil ou mais fácil. E eu fui percebendo isso só quando eu comecei a dar aulas. Por quê? O primeiro desenho que eu dava nas aulas era um desenho de uma mão. Era uma mão assim, reta, e era a primeira aula da sala, do aluno, melhor dizendo. Então, quando ele chegava, eu já dava essa imagem para ele copiar. Ele olhava e falava, nossa, mas desenhar à mão para mim é uma das coisas mais difíceis, assim, eu acho muito complicado desenhar à mão. E aí eu dizia para ele, não, mas eu não estou pedindo para você desenhar uma mão, eu estou pedindo para você copiar essa imagem. O que eu estava querendo dizer com isso? É que eu não estava pedindo para ele criar nada, eu não estava pedindo num papel em branco para falar assim, desenha uma mão em determinada posição, assim e tal. Não, eu não estava dizendo isso, eu estava dando uma imagem e aquela imagem era a sua referência. Você vai olhar para essa referência e vai fazer igual. Não importa se é uma mão, não importa se é uma orelha, se é para-choque de um carro, se é um prédio, se é uma casa, não importa o que é. Você vai simplesmente olhar as formas dessa imagem e tentar copiar o mais fiel possível no papel em branco que você tem. E para isso você pode usar alguns parâmetros de medidas para que você consiga copiar da forma mais parecida possível. E aí a pessoa pegava e desenhava. A hora que desenhava, ela olhava e ainda assim vinha aquele lance do nome, da mão. Ele olhava e falava, caramba, sempre achei super difícil desenhar a mão e agora eu consegui desenhar uma mão. E na verdade, o que eu estava querendo dizer para ele é que não era para ele se apegar ao nome das coisas que ele desenhava, mas para se apegar, sim, às formas daquilo que ele estava desenhando. E através das formas ele ia construindo aquela imagem. Pode parecer um exemplo
simples esse. Só que isso faz toda a diferença no momento em que você está copiando uma imagem. Seja ela só de traços, seja de sombra, seja de cabelos, seja de mechas, seja do que for. Quando você foca no formato, nas manchas, nas tonalidades, você muda a sua forma de ver e você consegue executar aquilo com mais precisão. Agora, quando você fica preocupado com o nome que aquilo tem, parece que o seu cérebro já grava na mente o formato que aquilo tem. Por exemplo, às vezes eu dava essa mesma mão para determinado aluno e aí ele pegava, olhava na referência e fazia igual. Ele ia copiando. De repente, ele parava de olhar na referência e começava a simplesmente fazer aquilo que estava na imaginação dele. Vou dar um exemplo, a unha. Ele pegava e fazia uma unha, mas no final do desenho eu ia corrigir e eu olhava, a unha estava diferente daquela que tinha na referência. E eu dizia para ele, olha só, por que essa aqui você fez mais redonda e na referência é mais quadrada? Aí ele olhava e percebia a diferença e falava, é verdade, hein? Aí eu apagava e corrigia. Mas eu queria que ele entendesse o porquê que ele fez aquilo. É porque ele deixou de se inspirar ou de se espelhar na referência e por um minuto ele simplesmente consultou a própria imaginação. Tipo assim, eu estou fazendo uma unha. E aí logo quando fala o nome unha já vem a imagem em anexo do que ele tem na mente do formato de uma unha. De repente é o formato da unha da própria mão dele. E ele pegava e desenhava aquilo e aí quando ia comparar estava diferente. Então você tem que tomar muito cuidado no momento em que você está desenhando para você não dar nome às coisas. Porque quando você dá nome, você está julgando aquilo que você está vendo. E o desenho não é um ato de julgamento, é um ato de observação. Essa dica serve tanto para você que está aprendendo, como para você que também está dando aulas, está ensinando. Quando você consegue transmitir essa percepção para o aluno, você vai perceber uma evolução também muito grande no seu processo de aprendizado. Esse é o assunto do Mente Artística de hoje. Eu espero que você tenha gostado e deixe aqui também os seus comentários para a gente continuar esse assunto em próximos vídeos, ok? Um grande abraço e vejo você num próximo vídeo. Até mais. Valeu!